começa lembrando a passagem evangélica em que Jesus é perguntado sobre qual seria o maior de todos os mandamentos. Lembrando que a cultura, à época dos judeus, mantinha não só os 10 mandamentos trazidos lá junto a Moisés, mas também toda uma série de mandamentos que determinava, que orientava toda a movimentação, não só religiosa, mas também social daquele povo. E Jesus é perguntado: qual é o maior mandamento? E ele responde com algo que já existia lá na lei, está contido no Antigo Testamento, mas que os judeus não seguiam muito ou não davam a importância, o significado que Jesus, trazendo a lei do amor em pessoa, personificada nele, veio nos ensinar. E Jesus responde: amarás a Deus sobre todas as coisas e amará o próximo como a si mesmo. Aí estão contidos toda a lei e os profetas, ou seja, tudo que está lá no Antigo Testamento, todas as orientações, todas as profecias acerca da vinda de Jesus, que era o Messias, o Consolador, o Mestre prometido, estão contidos nessas duas orientações. E aí Joana vai nos traduzindo o que esses mandamentos maiores ou o mandamento maior está nos falando, na verdade, nessa fala tão simples de Jesus. Essa diretriz nos traz 3 aspectos, que são 3 formas de amar: o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Nisso está contido tudo o que nós devemos fazer na encarnação. Todos nós, cada um de nós, estejamos enfrentando as dificuldades que estejamos frente às facilidades que estejamos, o convite, a diretriz, a orientação é para que em todas as situações, com todas as pessoas, com tudo que nos envolve nessa nossa vida terrena, nós devemos amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Joana vai nos explicando passo a passo cada um desses degraus de amor. Ela nos diz que amar a Deus, o amor a Deus, ele deve se traduzir pelo amor e respeito a toda a natureza, a toda a criação que Deus colocou nesse nosso planetinha aqui para nos auxiliar e nos exemplificar com a harmonia, com a beleza, com a evolução das espécies, dos reinos. Isso tudo são para nós material de amor e de respeito. Ela nos diz que quando a gente expressa o amor a Deus, a gente contribui para a obra divina. Uma das formas, ou a melhor forma de expressarmos o nosso amor por Deus é contribuindo para a sua obra. Sempre que a gente gosta de alguém, de uma pessoa, a gente cuida direitinho, de tudo aquilo que quer dizer, que representa aquela pessoa. Uma mãe que ama muito os seus filhos pequenininhos, então ela tem zelo pela roupinha, ela tem zelo pelos brinquedinhos, Os cônjuges, quando estão numa relação amorosa, eles cuidam dos pertences uns dos outros, Até quando um ente querido desencarna, a gente olha para aqueles objetos que ficaram com um certo carinho,
né? Que não deve ter o apego, mas um carinho. Por quê? Porque nos lembra aquela pessoa amada, aquele ser amado. Então, quando nós cuidamos da obra divina, nós estamos expressando o nosso amor a Deus. Isso nos remete lá à questão 132 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta por que a gente encarna, né? Qual o objetivo de estarmos aqui? E o segundo motivo apresentado é atuarmos como co-criadores. Está na nossa tarefa, está na nossa missão enquanto humanos colaborarmos na cocriação divina. Isso quer dizer que eu tenho que construir planetas, estrelas, constelações? Não ainda. Isso é só para espírito crístico já bem avançadinho lá na escala crística, que nós nem entendemos, nem temos por que nos esmiuçarmos em estudá-la. Nós ainda estamos na escala evolutiva rumo à nossa humanização. Mas eu sou co-criadora naquilo que eu construo ao meu redor, né? Naquilo que eu mantenho, naquilo que eu faço, naquilo que eu contribuo ao meu redor, né? As construções ao nosso redor. Aí entra o nosso trabalho, aí entra a nossa relação com o planeta, se eu estou tendo uma consciência ambiental, ou se eu estou desperdiçando recursos, se eu estou sujando tudo à minha volta. Entra a minha relação com os animais, se eu estou buscando uma relação o mais harmoniosa possível, ou se eu estou contribuindo de uma maneira ruim para todo esse ecossistema que nós temos, seja por desleixo, seja por ver um animal em maus tratos e eu podendo fazer algo para auxiliá-lo, eu não fazer, né? Hoje de manhã, antes de gravar esse vídeo, estava vendo o esforço de várias pessoas aqui na cidade do Rio de Janeiro para salvar um cachorrinho que se perdeu no meio de uma estrada de alta velocidade aqui dentro do Rio. E aí vários motoristas pararam e tentam segurar e ajudar o animalzinho que estava ali perdido, amedrontado, e que se ninguém o auxiliasse, fatalmente ia acabar sofrendo um acidente numa via rápida. Então, isso são ações que estão à nossa mão, né? Eu posso mudar a minha relação com o meio ambiental, social, psíquico em que eu estou inserido, com pequenas e grandes ações, né? Essa é a relação com Deus, é a nossa primeira relação. É eu entender que eu tenho um Criador que é maior do que eu. Isso requer humildade, de reconhecer que há algo que não é uma pessoa com barbão, cabelão branco, né? Deus não é um ser humano. Deus é Deus, né? Ele não tem forma física. Ele é o nosso Criador, que é maior que nós, tanto em amor quanto em inteligência. Então, eu preciso diminuir o meu orgulho de achar que eu é que resolvo tudo na minha vida, quando na verdade a gente não resolve nada. Tá aí o Covid-19 para nos estampar na cara que a gente não tem o controle absoluto de todas as variáveis, né? Há algo que foge sempre ao nosso controle. E a mania de controle é uma das fontes geradoras de ansiedade, né? Os ansiosos de plantão, consultem o quanto vocês estão tentando controlar todas as variáveis da vida. Quando a gente entrega a nossa vida a Deus, numa relação amorosa, não é de temor a Deus,
não é de obediência simplesmente porque ele é maior, ele manda e eu obedeço. É num sentido de ser um pai ou uma mãe, um familiar, alguém muito próximo a mim, que me conhece melhor do que eu mesmo e que cuida de mim com absoluto amor. Sabe a criança pequenininha quando está ali nos primeiros passos, quando vê o familiar querido, o cuidador, a pessoa em quem ela confia, e que ela sai correndo e se joga em cima da mãe, do pai, da avó, da babá, da professora, aquela pessoa em quem ela confia. Ela se joga sem medo nenhum de que o outro não vá segurá-la, né? E Deus é essa figura que nos segura sempre. Ao contrário de nós que falhamos, Deus não falha. Então, retomarmos essa nossa relação, essa nossa primeira relação amorosa, é nos preenchermos do nosso amor inicial, é nos colocarmos de forma mais amorosa na vida. E aí, em consequência, nós chegamos ao amor ao próximo. Porque o outro, por mais que eu não tenha lá tanto apreço por ele, talvez, ele é também um filho de Deus. Ele é amado por Deus tanto quanto eu sou, nem mais nem menos. Deus não tem filho preferido. Ele ama a todos nós e a toda a natureza, com todos os seus bichinhos, com todas as suas pedrinhas, do mesmo jeito, né? Ele vê em tudo, em toda a sua criação, as potencialidades de bem que todos nós temos. Então, amar ao próximo, demonstrando fraternidade, entendendo que aquele irmão, se ele está tendo um comportamento que hoje me irrita ou me entristece, é um comportamento passageiro na estrada evolutiva dele. Que eu também estou na minha estrada, eu também tenho meus erros. Ah, mas o dele é pior do que o meu, ou o dela é mais feio do que os meus erros. Não importa, estamos todos rumando para o mesmo lugar, estamos todos indo para a plenitude de felicidade, de saúde, no contexto desse livro de Joana, quando nós nos ligarmos plenamente ao amor de Deus e ao amor fraterno, ao amor por todos que nos permeiam, né? Joana nos traz que esse sentimento para com o próximo, com o outro, é o que, quando a gente perde esse sentimento, a gente perde essa conexão, a gente se desnorteia na solidão. Desnortear, perder o norte, perder o rumo. Nós nos sentimos solitários. Começa aquele vazio interno, né? Nós nos enfraquecemos, perdendo o nosso ânimo nas atividades iluminativas. Quais são as atividades iluminativas? São aquelas nas quais nós agimos para o bem. E o bem verdadeiro, ali no seu significado de verdade, puro, é aquilo que se faz para o coletivo. Se algo é bom só para mim no mundo, só eu vou me beneficiar. Não é bem tão bem assim, né? É mais um egoísmo com uma capinha de bondade, muitas vezes, que a gente reveste, né? Às vezes é uma ação super egoísta, a gente põe ali uma máscarazinha de bondade e tenta fazer de conta que tá tudo certo. Mas o bem é aquilo que é pro todo, né? Eu estou ajudando a todos em volta. Isso é que é estar no bem, fazer uma bondade. E essa conexão nos faz nos abastecermos, nos preenche,
nos tira do vazio existencial, né? Há várias pesquisas que demonstram, muitas nos Estados Unidos, que eles são mais dados a pesquisas do que nós brasileiros, mas tem pesquisas brasileiras também, que refletem o quanto pessoas que fazem atividades voluntárias, o quanto elas se sentem mais felizes, o quanto o vazio existencial é menor nelas, né? Pesquisas que correlacionam aí até uma longevidade, né? Um ganho a mais de anos na encarnação por estar nesse estado de fraternidade, de olhar o próximo, de cuidar do outro, de não ficar ensimesmado só em si. E voltando um pouquinho na relação com Deus, também muitas pesquisas psiquiátricas trazem a religiosidade, que é a relação interna com o transcendental, e aí cada um traz as suas concepções quanto a isso, o quanto isso interfere positivamente na qualidade da saúde mental das pessoas, né? Falando da religiosidade interna, não são propriamente dito os atos externos, ir a um templo religioso, ir a uma casa espírita, ir a um lugar, praticar um ritual religioso, seja acender uma vela, fazer uma novena, enfim. E aí nós temos nas denominações religiosas várias práticas externas, né, que elas podem auxiliar se elas fizerem sentido interno para a pessoa. Jesus disse: quando orardes, entra no teu quarto e faz a oração. O teu quarto a que ele se refere não era uma parte da casa das pessoas daquela época, porque eles nem tinham esse conceito de quarto que a gente tem hoje em dia na nossa sociedade. Era a sua casa mental, é o seu interior. Entre em contato dentro de você com Deus, né? Para ter essa conversa, ter esse tete-a-tete com Ele. E as nossas pesquisas contemporâneas vêm trazendo, corroborando aquilo que o Espiritismo traz como mecanismos de saúde. Essas duas relações com Deus e com o outro. Mas como é que eu consigo ter essas relações sem ter o amor comigo mesmo? Jesus não disse amar o próximo como a si mesmo? Como é que eu estou amando o outro? Estou sendo cruel com o outro? Estou ali sempre com o dedinho apontado, olha uma falha aqui, e olha outra falha ali, e olha ali, ó, um outro ponto ruim. Se eu estou com o dedinho, nem sempre físico, mas muito mental, apontando o outro, será que é isso que eu faço comigo mesmo? Porque o outro é o nosso espelho, né? Tanto na psicologia quanto no espiritismo, isso é muito claro. Eu me constituo através da relação com o outro e eu projeto para o outro aquilo que eu tenho no meu mundo interno. Eu sempre vou olhar o mundo com os meus olhos, com a minha intencionalidade, com aquilo que eu configuro nas minhas lentes, né? Como se a gente tivesse um óculos emocional, psicológico, em que a gente olha para tudo do nosso jeito único, né? Quantas pessoas passam pela mesma situação e você vai e pergunta para os dois o que aconteceu. Um conta de um jeito, o outro conta de outro. Alguém está mentindo? Não necessariamente. Provavelmente é a percepção de cada um, né? O mesmo evento pode ser encarado como algo muito ruim ou encarado como muito bom, né? Depende desses óculosinhos, dessas lentes que a gente está colocando. Então, o amor sem a paixão ególatra,
que Joana chama atenção, que aí não é aquele pseudo-amor do Narciso, né? Aquele personagem mitológico que apaixona por si mesmo, né? E aí só acha bonito o que é espelho, ele só gosta de si mesmo. Esse é o amor a si mesmo adoecido, tá doente. O egoísmo, ele tá fora ali daquele conceito de saúde em que a gente coloca a harmonia, né? Eu tô voltado, fechado, ensimesmado, como se fosse um tatuzinho ali fechado todo para dentro de si. Não é esse amor a si mesmo que Jesus estava falando. Ele estava falando na harmonização. E aí vale até a gente ler a frase da benfeitora, que como sempre está muito bem colocada, falando do amor a si mesmo. Esse amor se manifesta como forma de preservar e dignificar a existência física, harmonizando-se com o conjunto geral, tornando-se um polo de irradiação, de alegria, paz e bem-estar que a todos impregna. Então, o que tem aqui nessa única frase dela? Um monte de coisa. Ela fala da gente se harmonizar com o nosso conjunto geral, eu me aceitar, eu não ter desprezo por nenhum componente, por nenhuma característica que faz parte do conjunto que eu sou. Com todas as minhas idiosincrasias, ou seja, com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas limitações, com tudo aquilo que ainda não está voltado ao bem, ao belo, ao bom, com tudo que ainda está talvez com um volume exagerado demais ou diminuto demais, né? Porque a diferença ali entre veneno e remédio é a dose, né? Você tem uma energia de empreender, de agir no mundo, é excelente. Agora, se ela está exagerada demais, eu caio na impulsividade. Eu ajo por impulso, eu nem pensei, eu nem considerei o que os outros pensam ou o que os outros estão sentindo, eu saio fazendo, né? Aquela que quando vê, já quebrou tudo. Ou, se eu pego essa energia e diminuo demais, eu fico na inércia. Eu fico na falta de energia para agir no mundo. Eu penso um monte de coisa, amanhã eu podia fazer uma porção de coisa. Aí amanhece o dia, eu lá na cama falo, ai, tô tão sem energia e não faço nada daquilo. Então, é a minha energia de ação que é errada? Não. Nos dois casos, ela só tá com o volume inadequado. Numa tá demais, na outra tá de menos, né? A harmonia é aquele volume adequado, onde eu consigo uma resposta saudável para mim e para o meu entorno. Então eu não tenho que ficar brigando comigo mesma, eu não tenho que ficar judiando de mim. Frases como eu gosto de todo mundo, eu faço bem para todo mundo, só não faço para mim mesma. Isso não é virtude. Porque eu só consigo fazer o bem verdadeiro pelo outro se eu estou fazendo por mim. É claro que a dedicação, o empenho, o cuidar do outro faz parte de amar o próximo, né? A dedicação de uma mãe por um filho doente, por exemplo, né? Qual mãe, qual adulto tendo uma criança com uma febre alta ali aos seus cuidados que não vai até esquecer de comer de repente para ficar ali dando atenção, medindo a febre, vendo se o remédio agiu ou não agiu o suficiente. Isso é o dedicar-se, né? É o doar-se, é a parte sacrificial
não no sentido de eu tenho que me judiar para cuidar do outro. Não, é no sentido de eu me dedicar ao outro. Isso é válido, isso é necessário nas nossas relações, para a gente não ficar lá no narciso que só cuida de si mesmo. Mas eu cuido do outro cuidando de mim. Em muitos casos familiares, que são sempre o nosso calcanhar de Aquiles, né? Nós, humanidade, estamos encarnando todos nós nesse planetinha para aprendermos a nos relacionar nesses 3 âmbitos: Deus, o outro e eu. E aí a família é o microcosmos que Deus põe para a gente resolver esse imbróglio, né? Aprender esses amores, que na verdade é tudo um só. A gente é que separa didaticamente para aprender, né? Igual matemática, que a escola vai quebrando num monte de pedacinhos, ou português, mas o português é uma língua só, né? Então, a família que é ali, o nosso microcosmos, muitas vezes eu tenho uma dificuldade enorme de amar o outro, ou eu me dedico demais, ou eu me dedico de menos, ou eu acho que aquilo ali não tem jeito, mas a gente só faz brigar, ou então nem brigo, mas não consigo amar, né? Que é uma outra situação que acontece muitas vezes. Ali é o meu âmbito de aprendizado desses amores, e eu só vou conseguir melhorar o meu ambiente externo melhorando o interno. Acima de tudo, o amor. André Luiz traz lá na sua obra que o espírito, quando ele está no início da reencarnação, bebezinho, criancinha pequena, infância de forma geral, o amor daqueles que o cuidam é alimento para aquele espírito iniciar essa jornada. Em psiquiatria a gente tem, e em psicologia a gente tem muitos casos de complexos em termos psicológicos e psiquiátricos, de relações de início de encarnação em que foram muito negligenciadas, né? ou por abandono, ou por realmente familiares muito disfuncionais. O quanto isso, essa ausência da harmonia, a ausência do amor, isso impacta o desenvolvimento físico e cognitivo daquela criança, daquele adolescente. Nós somos todos, mesmo na vida adulta, alimentados por amor. E a seiva que nos abastece, como se nós fôssemos aí árvores nesse mundo, quem está abastecendo as nossas raízes, quem está trazendo alimento via fotossíntese para nós, primeiramente é Deus. Então, se está faltando energia, pensa primeiramente, como é que está o teu abastecimento do amor de Deus? Não é Ele que está te dando pouco amor, é você que não está recebendo. Tá ali com as raizinhas tudo encolhido, com as folhinhas todas fechadas, Ele doando amor e você se recusando a receber, né? Em segundo, como é que tá teu amor com as pessoas próximas? Mas eu não consigo amar todo mundo. Nenhum de nós ama. Comece por tolerar aqueles que você não ama. E comece por demonstrar àqueles que você já ama o amor que você tem. E demonstrar não é só falar, né, gente? São muito mais as atitudes. E fundamentalmente, essencialmente, sem isso não dá para viver. Verifique como está a sua relação de amor com você mesmo. Não adianta buscar o amor no outro se o seu amor por você mesmo não está sendo abastecido, não está sendo cuidado, né? Cuide-se, ame-se. É a mensagem primordial de hoje, que nós saibamos colocar amor acima de tudo, porque é isso que vai nos alimentar, que vai nos abastecer e que vai
nos carregar nessa nossa tarefa, seja ela qual for ou quais forem, né? Porque a gente tem uma série de tarefas a cada encarnação, é o que vai nos conduzir em saúde, em harmonia e em paz e alegria, como Joana nos coloca aqui. Então, encerro nossa conversa de hoje desejando o melhor dos presentes a todos nós, que tenhamos muito amor para sentir e para oferecer. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro.